Cartas do Evangelho. Francisco Cândido Xavier, ditados pelo Espírito Casemiro Cunha. Prefácio. Nina Aroeira. Ouve, amigo. As cartas do Evangelho são vendidas em benefício da Casa da Criança, que Jesus nos auxiliou a fundar, em Campos, para recolher os pequenos desvalidos. Quem as escreveu foi Casimiro Cunha, valoroso discípulo de Jesus e devotado amigo do plano espiritual. São, pois, notícias de um irmão carinhoso, que se elevou a uma esfera mais alta pelos seus méritos morais e valores puros do sentimento. Estas cartas, portanto, são uma correspondência do céu. Seu preço pode, assim, representar o de uma taxa comum, como a dos selos do mundo, sobre a mensagem de um coração distante e amigo. E no caso presente, a moeda dispendida é a moeda do céu, porque nos mundos purificados todos os bens são adquiridos pelo valor sagrado e definitivo da virtude. Vê, pois, leitor amigo, que a sua cooperação material será convertida em agasalho e proteção para os orfãozinhos. Todavia, não desejo referir-me tão somente à finalidade do selo, que é proveitosa e justa, mas também à significação destas cartas e ao seu substancioso conteúdo. A presente mensagem, tão simples na sua rima e tão grande na sua expressão ideológica, é o amoroso convite ao banquete do Evangelho. Inicia a sua leitura e medita. Elas falam de suas necessidades, de suas esperanças e de seus sofrimentos. Esclarecendo as suas dúvidas, lhes iluminam, balsamizando as feridas que sangram dentro d'alma, aliviando o coração. Sobretudo, estas cartas preparam o seu espírito para sentir e compreender melhor o ensinamento daquele cujas palavras não passarão. Seus conceitos aclaram o raciocínio e edificam o sentimento, no esforço sagrado da iluminação. E bem sabe que a maior necessidade do homem é justamente a de luz espiritual para se identificar com o Cristo. Pode vacilar, ante as minhas afirmativas, alegando a preparação do mundo que lhe educou as energias e lhe concedeu possibilidades materiais, as mais vastas, para enfrentar corajosamente as lutas edificadoras da vida. Mas, é indispensável considerar que sem os valores íntimos, toda a preparação do mundo torna-se ilusória. Somente na adversidade e nos perigos pode o espírito dar testemunho de sua edificação definitiva. E na terra chegam sempre, tarde ou cedo, as horas do fracasso, da prova ríspida ou do separação. Tem consciência de que se encontra realmente preparado, em face das surpresas do caminho? Estará recebendo todas as dores como um bem. Está convicto da execução de todos os seus deveres. Se vacila, examina o conteúdo destas cartas e ouve-lhes ateias. No palavra do apóstolo Mateus, 7:24-27, Jesus nos fala do homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, tornando-a inacessível à ação destruidora das chuvas, das torrentes e dos ventos que desabam sobre o mundo. Um dia, as chuvas das lágrimas, as torrentes das paixões e os ventos das desventuras virão sobre essa casa que é o símbolo do coração. E feliz aquele que a houver construído sobre a rocha da fé. Recebe, pois, meu amigo, as cartas do Evangelho e medita. Mais do que as minhas palavras desvaliosas, elas lhe falarão do Divino Mestre, com mais calor e sabedoria, ao âmago do Espírito. E desejando-lhe todo o bem, termino aqui, com o mesmo apelo fraternal do esclarecido autor destas páginas. Busca vibrar no Evangelho, reforma-te, sem alarde. Atende agora. Amanhã talvez seja muito tarde. Nina Aroeira. 15 de março de 1940. Recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Nota. Originalmente produzida em benefício de uma Casa da Criança, esta obra cumpre, a partir da presente edição, idêntica finalidade. Auxiliará a manutenção da Casa da Criança de São João Batista do Glória. Carta aos crentes novos. Casemiro Cunha. Amigo, chegas agora, do mundo de sombra e dor, para o banquete sublime de luz do Consolador. Já sei que sentes o fogo da crença e da devoção, desejando desdobrar o esforço de salvação. Vibra na paz de tua alma o desejo superior, de espalhar em longos jorros a fonte de teu amor. Mas, ouve. Acalma a ansiedade porque no mundo infeliz, cada qual tem sua chaga em vias de cicatriz. Nesse número de enfermos, não te esqueças de contar os próprios irmãos do sangue que o céu te manda ajudar.
Todo esse fogo da fé não desperdices a esmo, busca aplicar seu calor na perfeição de ti mesmo. Tão grande é o penoso esforço da última redenção, que não basta uma só vida pela própria conversão. Acham muitos que a doutrina para ensinar ou vencer, precisa de certos homens do galarins do poder. Mas, eu suponho o contrário. Em seu anseio de luz, o homem é que precisa da doutrina de Jesus. Em se tratando de crenças, nunca venhas a olvidar que o sol nunca precisou dos homens para brilhar. Fala pouco. Pensa muito. Sobretudo, faze o bem. A palavra sem a ação não esclarece a ninguém. Não guardes muita ansiedade se o Evangelho te conduz. Lembra que dura há milênios a esperança de Jesus. Carta aos Médiuns. Casimiro Cunha. Irmão, se a mediunidade faz parte de tua ação, procura nos Evangelhos a senda de redenção. Sei que choras, sei que lutas, sei que padeces, porém, teu serviço na verdade é o santo esforço do bem. Faculdades numerosas não representam a luz. Bom médium é todo aquele que anda sempre com Jesus. Humildade, tolerância, amor e compreensão devem ser toda a ciência de tua demonstração. Foge sempre do elogio de espíritos displicentes. Do quadro de teus amigos prefere os mais exigentes. Um médium por suscetível, pode, às vezes, se perder. Sê forte. Toda opinião tem sua razão de ser. Não ouvides no caminho que acima das devoções, deve estar o cumprimento de tuas obrigações. Trabalha. Não comercies com as coisas santas de Deus. Teus esforços são sagrados no abrigo e no pão dos teus. Sobre o anseio das pessoas coloca os princípios santos. Caridade esclarecida evita-nos muitos prantos. Muita gente te procura sob impressões singulares. Não te perturbe o egoísmo dos casos particulares. Na escola da dor terrestre cada qual tem sua cruz. Não podes modificar a ordenação de Jesus. Não pervoques o invisível. Em qualquer mediunidade, não se pode prescindir de toda a espontaneidade. Não guardes a pretensão de seres maior que alguém. Deus tem muitos instrumentos no eterno labor do bem. Cada médium tem seu campo determinado de ação. Multiplica os bens divinos, guardados na tua mão. Publicidade? Não tenhas desejos e ânsias fatais. A vaidade, por vezes, vem da letra dos jornais. Pensa muito, estuda muito. Qualquer provisão de luz aumenta o valor divino de tua ação com Jesus. Não te entregues no caminho a todo cientificismo. Ciência sem consciência é porta aberta de abismo. Não desdenhes o ambiente onde o teu campo produz, nem a pequena aventura que te impressiona ou seduz. Se fores mistificado, não te esqueças mesmo aí, que tudo é lição do além que não se esquece de ti. O R e vigia. E que Deus das luzes da perfeição, aclare o teu pensamento, conforte o teu coração. Carta aos investigadores do Espiritismo. Casimiro Cunha. Meu irmão, guarda a certeza de que a mundana ciência é muito, mas não é tudo na paz de nossa existência. Mormente se já tiveste a nossa expressão de amor, coloca a fé sobre tudo na tua vida interior. Tua razão ainda é humana, falível e pequenina. A fé, porém, é um clarão da consciência divina. Muita pompa de palavras, muita terminologia, complicam muito no mundo a nossa filosofia. O grande cientificismo de alma pobre e presunçosa transforma os nossos princípios em confusão palavrosa. A lição do Espiritismo é um grande manancial, onde as águas da verdade são claras como o cristal. Tudo é simples, tudo é puro nessa fonte de harmonia. Muita tese complicada é o que gera a fantasia. O método mais sublime de toda a doutrinação é aquele que acende a luz do altar de teu coração. Ciência nunca faltou na marcha da humanidade, mas sempre minguou na terra o grande bem da humildade. Modernamente, a ciência tem seu magro esplendor. Tem-se tudo e o mundo marcha para a guerra e para a dor. Por vezes, no mar das lutas, a razão vai na maré se em seu roteiro de estudos não tem o farol da fé. Não se deve desprezar os bens do racionalismo, mas nunca ouvides a fé no labor do espiritismo. Com teus pesos e medidas, tu podes hoje ser forte, somente a fé, todavia, nos esclarece na morte.
Não te esqueças, meu amigo, nossa comunicação constitui a renascença do pensamento cristão. Carta aos discípulos. Casimiro Cunha. Se és discípulo sincero do Evangelho de Jesus, não deponhas no caminho o peso de tua cruz. Pelo fato de estudantes nesse roteiro de amor, encontrarás na tarefa o cálice de amargor. É que quanto mais te eduques nos esforços da ascensão, mais sofrerás com o duelo do egoísmo e da ambição. Pensando no amado Mestre, ponderando-lhe a bondade, hás de chorar, vendo o mundo no abismo da iniquidade. Terás dor porquanto, em paz, nunca feres, nem odeias. Sentido contigo próprio as amarguras alheias, vai com fé pelo caminho, leva a charrua na mão, trabalha, aguardando Cristo no fundo do coração. Desconfia da lisonja. Esquece o que te ofender. Coloca acima dos homens o que te cumpre fazer. Sê modesto. Há sempre últimos que no céu serão primeiros. Conta sempre com Jesus acima dos companheiros. Um amigo terrestre pode ir com tua alma ao porvir, mas ainda é o homem do mundo sempre disposto a cair. Recebe com precaução quem te vem agradecer. Por muita coisa que faças não fazes mais que o dever. A palavra sem os atos é um cofre sonoro e oco. Evita o que fala muito e edifica muito pouco. Sê desprendido da posse, mas conserva os bens da luz. O discípulo conhece que ele próprio é de Jesus. Nunca sirvas às discórdias, ao despeito, à confusão. Deve ser, por onde passes, ensino e consolação. Sabendo que nada vale sem o amparo do Senhor, conquistarás no futuro o seu reinado de amor. Carta aos Espíritas. Casimiro Cunha. Se foste chamado à luz da grande revelação, lembra, amigo, que a doutrina é o pensamento cristão. Fenômenos, teorias, ciências daquilo ou disto, já eram velhos no mundo, bem antes de Jesus Cristo. Nada novo sob o sol, dizia já Salomão. Toda a grande novidade ainda é a nossa imperfeição. Capacita-te, portanto, que a tua necessidade é a de aplicar o Evangelho, por tua felicidade. Não há espíritos guias, nem mensageiros do além que façam mais que Jesus na santa lição do bem. Se já escutaste no mundo a doce voz do espaços, corrige o teu coração, regulariza os teus passos. O além não se comunica tão só para o teu agrado, mas a fim de que realizes o ensino do Mestre amado. Não peças muito aos teus guias completa orientação, por serem desencarnados, não vivem na perfeição. O esforço próprio é uma lei das mais nobres que há na vida. A morte não representa liberdade redimida. Restringe as tuas perguntas no instante de tuas preces. Não sabes o que desejas, mas Deus sabe o que mereces. Cumpre sempre os teus deveres. Trabalho e realização são das preces mais sublimes de tua religião. Para as horas de amargura, para as dúvidas da sorte, o Evangelho é a luz da vida que esclarece além da morte. No desempenho sagrado de tua excelsa missão, não te afastes da tarefa de paz e de redenção. Não te percas no caminho. És bem o trabalhador de quem Jesus vive à espera dos testemunhos de amor. Carta aos Tristes. Casimiro Cunha. Alma irmã de nossas almas, por que vives triste assim? Todos os males da terra chegarão, um dia, ao fim. Se tens o teu pensamento na ideia da salvação, já deves compreender que o mundo é de provação. É justo que sintas muito as lágrimas da saudade, que chores um ente amigo na senda da iniquidade. É certo que neste mundo, onde há espinho em toda a estrada, não há lugar para o excesso do riso ou da gargalhada. Mas, ouve! O amor de Jesus é como um sol de harmonia. Quem se banha em sua luz vive em perene alegria. Demasia de tristeza é sinal de isolamento. Quem foge à fraternidade busca a sombra e o desalento. Guarda o bem de teus esforços num plano superior, não há tristeza amargosa para quem ama o labor. Transforma as experiências pelas quais hajas passado, num livro fraterno, e santo que ampare o mais desgraçado. O serviço de Jesus é tão grande, meu irmão, que não oferece ensejo a qualquer lamentação. O senso de utilidade deve sempre andar contigo. Transforma em vaso de amor teu coração brando e amigo. Dá sorrisos, esperanças, ensinos, consolação. Espalha o bem que puderes na senda da redenção.
Enche a tua alma de fé, de paz, de amor, de humildade. Não há tristeza excessiva onde exista a caridade. Quando de fato entenderes a caridade divina, tua dor será no mundo como fonte cristalina. Dá sempre. Trabalha. Que? E a tua fonte de luz há de cantar sobre a terra os júbilos de Jesus. Carta aos enfermos. Casimiro Cunha. Meu amigo, eu te desejo aquela paz do Senhor que transforma as amarguras em santas preces de amor. Nosso Pai ouve a oração de tua grande ansiedade, como te vê no caminho de dor e dificuldade. Espera serenamente. Não obstante a aflição, Deus é um Pai que não dá pedras ao filho que pede pão. Nos dias angustiados de desencanto e doença, o homem deve apurar as luzes de sua crença. Às vezes dizes, chorando, socorrei-me, meu Senhor. Ai! Como tarda o consolo no dia de minha dor. Mas não lembraste a oração com tanta solicitude, nas horas irrefletidas em que arruinaste a saúde. A incontinência teimosa na rebeldia e no gozo, pode ter vindo de outrora, do passado tenebroso. Porque esta vida de agora é somente uma fração de teu trabalho à procura dos mundos da perfeição. Nos teus ais, nos teus soluços, do corpo dilacerado, recorda que a dor existe para a luz de um fim sagrado. Se teu mal é longo e rude, renovando-te aflições, ele é a válvula divina que escoa as imperfeições. Se a moléstia é passageira, tem cuidado na existência, a dor física por vezes não passa de advertência. De qualquer forma, porém, sê paciente e sê forte, ainda que sintas contigo o augúrio triste da morte. Acima dos preparados que visam a tua cura, põe o remédio divino da fé milagrosa e pura. Abençoa, meu irmão, essa dor que te conduz da sombra espessa da terra, para as bênçãos de Jesus. Carta aos cegos. Casimiro Cunha. Na romagem dolorosa da vida de provação, também trazia os meus olhos iguais aos teus, meu irmão. Mas se a estrada era obscura, se a noite era tão sombria, guardava, como tu guardas, as vibrações de alegria. É que, entre as sombras terrestres, na tua meditação, sabes ver os resplendores das luzes da redenção. Talvez que de olhos sadios deixastes o teu sensório, perder-se pelo caminho do sentimento ilusório. Todo aquele que recebe a provação da cegueira, sabe orar, sabe esperar, vendo a vida verdadeira. Não percas a tua fé. A crença é a grande conquista de quem resgata no mundo o abuso dos dons da vista. Guarda a esperança em Jesus, na dor, não te desanimes. A cegueira é o resultado de muitos dos nossos crimes. Nos tempos que já se foram, muitos de nós, meu irmão, fomos verdugos terríveis, plantando a desolação. Os grandes desvios da alma, no erro amargo e mesquinho, são reparados na sombra que nos envolve o caminho. A cegueira é uma estação de corrigenda ou de cura, onde o espírito se aclara visando a estrada futura. Portanto, as horas de sombra, no curso de uma existência, são nossa reintegração no amor e na inteligência. Meu amigo, continua alegre na fé, no amor. Quem não sente a luz de Deus é um cego mais sofredor. Também fui cego do corpo, na senda de expiação, mas nunca guardei comigo as trevas do coração. Depois das sombras espessas nas lutas da humanidade, verás a alvorada eterna da luz da imortalidade. Carta aos inconformados. Casimiro Cunha. Um dos flagelos do mundo, em toda a atualidade, é a ignorância dos homens, no sentido da humildade. Deu Jesus a cada qual o bem de uma posição, mas, já ninguém se conforma com a sua própria expressão. Todos querem o esplendor, de um plano sempre melhor, mas, se esquecem seu dever, como alcançar o maior? Figuremos numa escada a santa imagem da vida, cada qual tem seu degrau na luminosa subida. No tempo amargo que passa, todo o mal do caminheiro, é conduzir com cuidado o orgulho por companheiro. Guiado pela injustiça, ouvindo a voz da ambição, o homem é o homem-lobo devorando o próprio irmão. Pedia-se a Deus, outrora o pão puro, sem labéu, mas o pão nosso de agora é todo um arranha-céu. Há tanto egoísmo na alma de quem vive hoje na terra, que a mania das grandezas assula o monstro da guerra. Os homens inconformados são garras desse dragão, que espalha pelo caminho horror e desolação.
Essa ausência de humildade, com as suas inquietações, vai ensombrando o caminho dos povos e das nações. O egoísmo gera o medo. O medo elege o mais forte. A força humilha o direito, conduzindo o mundo à morte. Doravante, meu amigo, faze um novo compromisso, vive em tua oposição, não farás melhor serviço. Se teu irmão tem fortuna, poderes e autoridade, sua prova é mais difícil, ante o Senhor da verdade. Vês assim, porque Jesus em seus conceitos benditos, julgou bem-aventurados os humildes e os aflitos. Carta aos crentes. Casimiro Cunha. Estás, amigo na terra, em trânsito para a luz. És o romeiro das dores, buscando o amor de Jesus. Cercado de desenganos, de penas e de aflições, és hóspede transitório na terra das provações. Lembra, portanto, a lição do Evangelho do Senhor. A porta da salvação é a porta estreita da dor. Já pensaste que quem passa numa porta assim estreita, precisa levar consigo uma leveza perfeita? Todo aquele que caminha chega ao termo da viagem. Da terra cheia de sombras não leves muita bagagem. Muita ansiedade do mundo, desejo, orgulho, paixão, podem fazer muito peso em torno ao teu coração. Mas, a humildade, a esperança, a doce luz da bondade são forças que te levantam da senda da iniquidade. Com tais virtudes na vida, hás de seguir com leveza, passando o estreito caminho que abre os mundos da beleza. Considera toda a posse da posição desigual como um meio de conquista da posse espiritual. Todo apego que não seja o apego do afeto irmão, é uma algema dolorosa no instante da transição. Recorda sempre que, um dia, voltarás à luz do além e subirás na medida de tuas ações no bem. Prepara-te, desde agora para a vida da outra luz, onde te aguarda o carinho das mãos ternas de Jesus.